ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Fica assim, você que pode se acertar. Aplauda ao Senhor na sua presença. Diz a Bíblia que Jó era um homem próspero, sincero e temente e desviado do mal. A gente conhece a história de Jó, a gente já ouviu falar bastante sobre esse servo, né? E ele era visto como um servo temente, né? Um homem exemplar diante daquilo que ele caminhava diante do Senhor. Só que ele não era só visto como servo, como Deus apreciava isso nele. Ele não apenas aparentava ser servo, ele não aparentava só ser aquilo que eles diziam sobre ele, que era próspero, sincero, temente e desviado do mal. Deus confirmava isso aqui no versículo 6, né, em diante. E num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmão, eu não sei você, mas quando o Senhor me chama de servo, eu já fico toda. Quem dirá ele conhecer o servo dele como temente, como sincero e que se desvia do mal. Ele não é uma pessoa que qualquer outra pessoa que não conhece o interior venha falar. Deus conhece o interior de cada um. Então Deus reconhecia que ele realmente era o que ele aparentava ser, né? E Satanás viu isso, né? E falou assim: como pode Deus reconhecer este servo como sincero? Vamos ver, se eu tocar nele, tirar tudo aquilo que ele tem, se ele vai continuar adorando a Deus. Se ele tiver, vamos ver se ele vai continuar agradando a Deus do jeito que ele agrada. Então, por permissão de Deus, o diabo vai tocar na vida de Jó. E veio Jó uma notícia trágica de que os salbeus roubaram seus bois e jumentas. Antes mesmo de terminar, veio outro dizendo que caiu fogo do céu sobre todas as ovelhas. Veio outro dizendo que os caldeus tomaram seus camelos e foram feridos moços a fio de espada. Veio outro dizendo que seus filhos estavam reunidos na casa do seu irmão primogênito. E veio um vento que veio sobre os 4 cantos e derrubou a casa, matando todos os 10 filhos. Diante dessa situação, Jó vai se prostrar. Só que eu não vejo a Bíblia como coincidência. Eu vejo que ela é exata. E ele só se prostra, cai de joelhos e começa a adorar a Deus como estavam seus filhos. Porque é muito fácil olhar para os bens materiais, olhar para os camelos e toda aquela junta de bois. É fácil falar: Deus vai dar de novo. Mas quando toca os 10 filhos, ele se prostra, porque é uma dor imensa. Sabe que Deus pode fazer um grande milagre e restaurar todos eles. Mas quando ele fica sabendo desse acidente que levou todos os filhos, Jó ele se levanta e ele se rasga o manto dele, raspa a cabeça dele e ele adora a Deus. Será que tudo que a gente tem vivido tem dias de luta, né? Nós que somos servos diante de Deus, temos uma caminhando já com Deus. É muito difícil isso tudo, porque tem dias que vai ser dias radiantes,
ser dias de prova, que Deus vai provar a gente. E será que a nossa atitude vai ser igual a de Jó? Será que essa ação nossa, essa adoração nossa, será que ela vai ser assim como Jó? Ou vai ser diferente? Né? Então, Jó ouviu, se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou sobre a terra e adorou. Capítulo 1, 21 vai dizer que ele adorou a Deus e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, tipo assim, tem muita coisa na nossa vida que a gente tem que se inspirar em Jó, né? E Satanás, não contente com tudo isso, porque eu imagino só uma conversa de Deus, isso é coisa minha. Eu fico imaginando Satanás chegando diante de Deus e falando assim: olha, você tomou tudo, você viu que ele continuou ainda reto diante do caminhar com Deus, comigo? Ele continua sendo sincero, temente e desvia do mal. Ele continua me adorando. Então, Satanás, não contente com tudo isso, ele vai pedir permissão, porque em servo de Deus, ninguém pode soltar sem permissão de Deus, porque somos do nosso eterno. Ninguém pode mandar em nós se não for a permissão do nosso Deus. Então ele vai pedir permissão para Deus para tocar na vida de Jó novamente. E vai vir uma doença no corpo de Jó. Ele vai lançar uma doença sobre Jó, na intenção, porque Satanás ele conhece, ele já estudou muito o ser humano, ele sabe as falhas do ser humano, ele sabe que a maioria de nós vai desviar por causa de camelos, outros por causa de filhos, mas Jó continua íntegro e ele vai investir para tirar essa intimidade de Jó com Deus. Então ele vai fazer de tudo para arrancar o Jó da posição. E de novo o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra, passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha só, eu já disse anteriormente que só quando Deus fala que eu sou servo dele, eu já fico me derretendo. Quem dirá ele falando: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Será que Deus tem olhado para nós e tem falado: ninguém é semelhante a ela? Será que Deus olha para mim, para você e fala: ninguém há semelhante a ela? Ela tem sido serva, ela tem caminhado na retidão diante dos meus caminhos. Será que ele olha para nós assim? É uma pergunta a se refletir, né? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Olha só como Satanás ele tem o costume de estudar o ser humano. Ele vai dizer com toda propriedade: e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ele está dizendo que o ser humano ele é muito egoísta. Ele é muito egoísta. Então tudo que, se eu tocar aqui nele, ele vai blasfemar, ele é egoísta, ele vai: chega, vou desistir desse caminhar, está doendo demais, e ele vai parar. Mas não é assim que funciona com o Jó. Ele continua adorando a Deus. Aleluia. Deus me serve. E depois de Jó ter passado tudo isso, Jó vai começar a sofrer uma perseguição. Além de ter passado todas essas perdas que ele sofreu, ele vai começar a ser perseguido agora. Então Jó disse que era considerado, Jó na verdade ele se considerava como um provérbio. E
conforme as perseguições que alguns dos amigos deles vai começar a perseguir ele vai dizer assim, que antes mesmo de toda a enfermidade, de todas as perdas dele, ele era conhecido como provérbio. E depois, quando ele sofreu todos esses ataques, ele vai dizer assim, quando davam os seus conselhos, eles ouviam. E depois que essa luta veio sobre ele, os seus conselhos viraram como se fosse uma chacota. Uma chacota, eles vão começar a dizer, não é você que era aquele que dava conselhos, por que agora a sua vida está desse jeito? Por que você está passando essa prova toda? Por quê? Por que essa prova veio sobre você, sendo que você é fiel? Né? Mas não é bem assim que funcionam as coisas. Porque Jó, ele estava firme. E acredito eu que dentro do interior dele ele se questionava. Isso é coisa minha. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas ele, em momento nenhum, ele questionou. Né? Mas dá a entender, se fosse eu mesmo acontecendo isso, eu perguntaria para o meu Deus. Assim, Deus, o que eu fiz? O que eu tenho que fazer para permanecer do jeito que eu estava, na retidão? Porque não importa a riqueza, importa a minha comunhão contigo. Não é isso mesmo? E depois dessas lutas, ele tinha uma telinha que ele se coçava, né? Ele se coçava as feridas, né, no corpo dele. Então, eles começaram a acusar Jó de iniquidade, por ele ter pecado, por ele estar naquele estado, né? Então, Jó foi observado em todos os seus momentos da vida, né? Em todos a sua vida ele foi observado. E na prova, quando ele estava passando aquela prova que era tão grande, eles começaram a questionar, né? Porque a fim de tirar as palavras de adoração da boca de Jó. E Jó começou a se lembrar de antes como as bênçãos de Deus eram boas sobre ele e sua família. Então, na prova dele, ele começou a lembrar o que Deus fazia, o que Deus tinha feito na vida dele. Ele começou a lembrar daqueles momentos em família que ele tinha. Ele começou a lembrar das coisas boas que ele viveu diante da presença de Deus. Porque Jó agora ele estava vivendo uma dor muito grande. Porque até a mulher dele começou a falar para ele amaldiçoar o Deus dele. Então, ele estava sozinho, ele estava triste, o olhar dele já era escuro e ele estava muito cansado disso tudo. O que restava nele, para ele, eram as lembranças daquilo que Deus tinha feito na vida dele, de tudo que era bom. Ele começou a lembrar, essa era a esperança. Ele talvez olhava para frente e não conseguia ter esperança, mas ele olhava para aquilo, tudo que ele tinha vivido diante da presença de Deus, e aquela era a esperança dele. Então ele começava a se lembrar de todos os momentos, todos os conselhos que ele havia dado, né? Então, e depois dessa prova toda, dessa perseguição toda que ele sofreu, Deus resolveu responder ele, mas ele se achava talvez muito sábio, e Deus questionou a sabedoria de Jó. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência. Talvez ele estava se achando muito sábio diante daquilo, porque eles tentavam falar para Jó que ele estava em pecado, e ele, eu não estou em pecado, eu não pequei contra o meu Deus. E eles tentavam tirar o pecado de Jó, e eles tentavam fazer Jó confessar o pecado dele, mas Jó não estava em pecado. Então,
Aí até que ele começou, aí Deus veio até ele, né? E falou isso para ele. Diante dessa situação toda, Deus resolveu justificar Jó, porque ele não estava em pecado, né? Ele não estava em pecado, então ele desceu para falar, porque Deus ele não tem o costume de deixar ninguém enganado diante de nós. Ele não deixa. Então, aqui vai falar da restauração de Jó. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: Paz, ô Temanita, a minha ira se acendeu contra ti, os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eles, todo momento, eles questionavam a Jó, por que ele estava pecando, qual era o pecado de Jó. Eles tentavam acusar de tudo que é forma que Jó estava em pecado, e Deus desceu para defender ele, né? Então, quando alguém se levantar contra a minha vida, contra a sua, descansa no Senhor, porque Ele é fiel para te corrigir, mas também é fiel para te justificar. E tomais, pois, 7, e daí Deus vai falar para ele: a minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era neto, como meu servo Jó. Tomais, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deverás a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Juíta, e o Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Enquanto a gente é perseguido, devemos orar por aqueles que nos perseguem, porque assim o Senhor cuida de nós, né? É assim que Deus fez com ele. Enquanto Jó estava orando por aqueles que perseguiam ele, Deus estava dando em dobro aquilo que ele perdeu. Então, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Olha só, enquanto você ora por aquele que persegue, muitas vezes ele pode estar confundido pelo inimigo e nem ele mesmo sabe. Então, enquanto ele orava, Deus quebrava as cadeias, Deus fazia ele prosperar. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes lhe conheceram e comeram com ele pão em sua casa. Se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Késia e o nome da terceira Quere. Em toda a terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos, né? Então, tudo aquilo que Jó passou, a perseguição, ele estava caminhando, estava firme com Deus, né? E tudo que ele passou serviu hoje de exemplo para mim e para você, porque tem vezes que a gente está tão firme com Deus e vem cada situação tentar fazer a gente parar de caminhar, parar de olhar para Deus, né? E Jó é um dos personagens que devem nos inspirar.
Porque a prova de Deus nem sempre vem para acabar com a gente. A prova de Deus é para nos ajudar cada dia mais, a nos consertar diante do caminho de Deus. Hoje nós estamos na campanha 12 cestos cheios para 12 meses de vitória. E eu separei aqui alguns conselhos, na verdade, para que o nosso outubro seja bom. Não só o outubro, como o ano todo. Porque isso é o que realmente vai fazer eu e você ter os 12 cestos cheios para 12 meses de vitória. Isso realmente vai ser, esse é um segredo, né? Para a gente guardar dentro do nosso coração, para que a gente possa ser próspero. Seja sincero diante do altar de Deus. Todo aquele que conta o seu pecado, ele alcança misericórdia. Então, que a gente venha ser sincero com o nosso Deus, que a gente venha sinceramente falar com Ele e dizer tudo aquilo que a gente precisa, que a gente venha dar nome à nossa necessidade, mas também que a gente venha dar nome quando a gente estiver errando, ou errado, ou pecado, que a gente venha ser sincero ao ponto de ter essa intimidade com Deus, ao ponto de querer falar tudo para Ele. Olha, Pai, eu errei aqui, o nome desse pecado é mentira, o nome desse pecado é isso, né? Que a gente venha ser sincero com Deus. Seja reto, tudo aquilo que Deus falar com a gente, que a gente venha ser reto, né? Deus tem um costume muito bom de nos corrigir em sonhos através dos profetas, então que a gente venha caminhar nessa linha de retidão segundo a vontade do nosso Deus. Seja temente, temer nosso Deus, isso é importante também. Desviar da aparência do mal e não bater de frente, porque às vezes a gente, não, eu dou conta, não, você dá conta, melhor você desviar do pecado do que você cair nele, né? Então que a gente venha desviar da aparência do mal, né? Porque nosso Deus, Ele cuida de todos nós, mas Ele, às vezes, Ele deixa alguma coisa para falar, vamos ver se está com domínio próprio, será que ela vai negar ou será que essa pessoa ela vai investir, né? Então desvia da aparência do mal. Seja esforçado. Toda aquela pessoa que é esforçada, Deus abençoa. Aquele que a Bíblia diz, né, que preguiçoso, né, você já sabe. Então a gente venha se esforçar, trabalhar mesmo, e Deus vai fazer prosperar tudo que está na nossa mão. Então que a gente venha ser esforçado. Confia no nosso Deus. Se Ele falou, Ele não é homem para mentir, né? Se tem uma palavra, se Ele disse para você que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Agora, se Ele falar, olha, aguenta aí que vai apertar, aí você pode se segurar que vai apertar. Então, confie naquilo que Deus quer e peça discernimento ao Espírito Santo para que Ele dê discernimento aos seus sonhos, para que você esteja atento àquilo que Deus quer falar. Uma coisa também que eu deixei é uma reflexão. Seja a Bíblia para as pessoas, se é difícil para o cristão ter uma rotina de leitura bíblica, quem dirá os que estão lá fora? Irmãos, teve uns dias que eu comecei a questionar, comecei a falar com Deus e perguntei a Deus por que existem muitos pregadores que vai lá fora e pregam o Evangelho ou isso, né? E eu cheguei à conclusão que só nos a Bíblia que eles precisam ler. Porque muitas vezes, quando a gente está afiado com Deus, a gente consegue pegar a Bíblia todo dia, ler 2, capítulo 3, capítulo, e você vai ver já foi 15, quando você vai ver já foi 40, né? Então, mas tem dias que você só ajoelha e chora, né? Você mal consegue ler o capítulo, às vezes um versículo ou outro. Então, que a gente venha ser a Bíblia lá fora, que a gente venha ler a Bíblia, mas que a gente venha vivenciar ela, para que outras pessoas conheçam esse Deus que eu e você serve. Eu tenho um tempinho aqui, eu queria contar
um testemunho rápido, bem rápido mesmo, que Deus fez na minha vida por esses dias. Eu estava muito preocupada. E o apóstolo, como a gente tem mais, o apóstolo disse, quando a gente tem mais intimidade, e ele chegou em mim e falou: o que está acontecendo? Você está muito almadinha, está muito tristinha, o que está acontecendo? E eu, como eu sou uma molenga, né, eu já abri a boca a chorar. E eu estava muito preocupada porque tinha me acontecido uma situação muito triste, financeira. E lá na minha casa eu fui muito desgosto para meus pais, né? E por conta do meu passado, eu fui uma vergonha para o meu pai e para minha mãe. E eu sempre pedi assim para Deus que eu queria ser bênção para eles, que eu queria honrar eles, que eu queria não só com atos, mas com atitudes de ajudar eles. Então, por um ano mais ou menos, Deus falou assim para mim, no ano passado, falou assim: eu vou te dar condição de você ajudar os seus pais dentro de casa. Você vai ter condição de estar ajudando eles. E eu fiquei tão feliz porque eu falei assim, eu sempre fui taxada de preguiçosa, né? Por conta do meu passado. E daí eu falava assim para Deus: ai, eu queria muito isso, eu queria mesmo honrá-los financeiramente, eu queria ter uma condição de comprar uma coisa simples para a minha mãe. Eu queria, assim, olha, a senhora aguentou a vergonha, agora a senhora vai aguentar a benção. Porque eu já fui muito vergonha para a senhora já ouviu muitas coisas sobre mim, mas agora eu quero que a senhora veja o que Deus fez na minha vida. Então Deus começou a falar comigo e Ele cumpriu, né? E só que essa quantia que Deus me honrou já não estava dando mais, porque a família é grande, né? E dinheiro você sabe como vai, né? Só que daí a porta se fechou. E daí eu fiquei muito angustiada, porque eu falei assim: as contas, pai, é muito grande lá em casa, e quem que vai segurar agora? Quem que vai dar conta de segurar tudo isso, essa bomba, né? E eu fiquei muito preocupada, e eu falei assim: mas Deus, eu confio que Deus fala através de profeta. E uns tempos atrás, Deus falou que ia fazer, né, que Ele ia concretizar algumas coisas, né, que Ele ainda não concretizou, mas sei que vai concretizar. E o apóstolo, né, foi usado por Deus para falar isso. E ele falou assim, que fevereiro seria um mês de vitória, um mês de bênção, né? E eu falei assim: não, eu acredito, porque eu sei que não é um pastor falando, eu sei que não é um apóstolo falando, eu sei que é o meu Deus, que eu conheço meu Deus. Então, eu acredito que é Deus falando. E daí eu falei assim: Deus, mas o Senhor falou isso para mim, por que eu estou passando essa prova aqui? E eu comecei a questionar Deus, né? Eu falei assim: Deus, o Senhor falou que ia me abençoar, vai ser no mês de fevereiro. Começou ótimo, o Senhor abriu muitas portas que eu achei que nunca iria se abrir para mim. O Senhor tem me ajudado, tem abrido portas que um dia eu desejei muito, e o Senhor sabe, o Senhor tem, né? E agora é isso, né, irmãos? Daí hoje, e daí eu falei assim: não, eu confio em Deus, eu confio que meu Pai vai cuidar de mim como Ele falou que ia cuidar. E eu já falei assim: quer saber, Deus, se Deus quiser, Deus vai abrir a porta, Ele vai trazer alguém, não sei, eu sei que Ele vai trazer, porque Ele trabalha assim comigo, né? Então, e eu confiei. E eu lá no meu serviço hoje, minha mãe me liga e falou assim: olha, Natália, cortou a água, e o valor da água está em R$500. E eu falei assim: meu Deus, que bomba! E eu já fiquei assim, preocupada. E daí eu falei assim: olha, eu só vou confiar no meu Deus, sei que Deus vai me ajudar. E daí eu falei assim, e essa quantia que costuma cair nessa conta minha, ela não estava lá. Eu revisei, fui procurar saber por que o dinheiro não estava. E eu falei assim: não, fechou, agora já era. E daí eu abri o aplicativo e falei: eu acredito que Deus não vai desamparar, que Deus cuida de mim. Eu abri aquela conta. E Deus falou assim: quer saber, eu vou sair, eu tô ficando maluca. Daí eu abri, o dinheiro estava lá, e eu falei assim: glória a Deus. Porque eu falei assim, eu fiquei muito desesperada, mas eu vi que meu Deus cuida de mim em todos os momentos, e não tem o
o que eu esquentar. Não tenho por que eu me preocupar com o dia de amanhã, sendo que Ele já está cuidando de tudo, né? Então, irmãos, eu espero que esse testemunho venha edificar você, porque às vezes a gente fala assim, não, vou pedir isso aqui para Deus, que isso aqui parece tão egoísta da minha parte ficar pedindo isso aqui para Deus, só que Deus está falando, né, que a gente tem que pedir tudo. Se é necessidade, poxa, pede para Deus. Se é talvez você fale assim, é financeiro, mas você precisa comer, você precisa se alimentar, você está se esforçando, você está trabalhando, você está correndo atrás, por que não pedir, né? Então, que a gente venha confiar no nosso Deus, que Ele cuida de nós em todo o tempo. Irmãos, eu quero agradecer a minha oportunidade, as palmas são para Jesus.